Bom dia, 81. Graças a Deus, consegui entrar. Bom dia, 81. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu anjo. Esperar o pessoal, uma quantidadezinha maior entrar, tá, gente? Mas não posso esperar muito, não, que eu já perdi um tempo. Aí a culpa não é de vocês, mas enfim, tem que tentar acelerar isso daí. Esperar só mais uns 2 minutos. Bom dia para quem está entrando, bom dia. Bom dia. Bom dia, Rebeca. Bom dia. Bom dia, eu tô vendo aqui que o pessoal está entrando. Rebeca, Rafael, Sabrina, Ana Clara, Gabriel, Kemily, Rafael, todo mundo que já está aí, bom dia. Pessoal, vamos lá. Eu queria pedir desculpa a vocês, tá? Tô com um problema de internet hoje e eu acabei tendo uma dificuldade muito grande de estar entrando no primeiro tempo, tá? Mas consegui aqui resolver parcialmente, não sei até quando. Então, assim, vamos tentar aproveitar esse tempo aí, porque pode ser que eu fique sem internet de novo, tá? Então, vamos tentar. E assim, vamos tentar fazer como era no ano passado. No ano passado a gente tinha 50 minutos aí para tentar estar resolvendo aí a nossa vida, né? Então, vamos tentar hoje também. Bom dia, Júlia, bom dia. Tentar estar resolvendo aí em 50 minutos, talvez não dê para resolver tudo, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem. O negócio de internet é bem complicado, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer o seguinte: tem um exercício que ficou pendente da semana passada para corrigir. Vamos pegar esse exercício aí para a gente corrigir. Vamos lá, rapidinho aí. Abrir o caderno. São 5 questõezinhas, vamos lá. Bom dia, tio. Bom dia, Renan. Seja bem-vindo, meu filho. Bom dia. Vamos lá, pessoal, vamos corrigir então. Vamos lá, galera. Eram 5 questões, tá, sobre população brasileira. Eu queria que alguém, se alguém pudesse, ler o enunciado da primeira, por favor. Por que podemos afirmar que a população brasileira é miscigenada etnicamente? Vamos lá, então. Yasmin, você que leu, se você quiser, você conseguiu fazer, quer falar a resposta? Se não quiser, não tem problema, não. Posso, eu posso falar assim. Ah, então, por favor. Eu botei assim. Porque a população brasileira abriga diversos povos de diversas origens. Ó, ótima, a resposta ficou boa. Ficou boa, gostei da resposta. É, alguém colocou diferente da Yasmin e que queira falar, fique à vontade. Se ninguém quiser, eu vou falar aqui uma resposta, gente. Assim, é uma questão que não tem uma resposta única. Se vocês colocaram algo parecido com o que a Yasmin escreveu, mas assim, não está idêntico, tudo bem. Mas o que a gente poderia colocar aí, pessoal? A gente poderia colocar o seguinte: o povo brasileiro ele é miscigenado etnicamente, por quê? Porque ele foi formado a partir de vários povos que chegaram aqui em períodos diferentes da nossa história, lembra? Na semana passada a gente viu isso. Então, nós temos aqui um povo que se originou Tem problema não, Sabrina. Esse negócio de internet, tá vendo? Internet é complicado.
Depois você pega as respostas aqui, depois a galera bota aí também no chat, não tem problema não, tá? Eu vou estar falando as respostas aqui também, tá ok? Mas como eu estava falando antes, então, o fato de ser miscigenado etnicamente se deve a isso, a essa mistura de povos, portugueses, indígenas, africanos, italianos, asiáticos, ou seja, o povo brasileiro é um povo que teve origem a partir desses vários outros povos, né, que entraram aqui em períodos diferentes na nossa história. Tá bom, galera? Então, assim, eu vou falar uma resposta aqui. Pode atacar em diferentes épocas. Pode ser, Renan, pode ser. Boa, boa, pode deixar assim, tá? Então, o que vocês poderiam colocar? Vou falar uma resposta aqui, quem quiser anotar, anote. Tá? Que eu ouvi da Yasmin aqui, eu li do Renan, tá ok. Quem quiser copiar para ter uma segunda resposta, ela não é muito grande, fique à vontade. Tá ok? Então, quem quiser, anote aí. O povo brasileiro... Não, perdão. Nossa população se formou, nossa população se formou a partir de vários povos, nossa população se formou a partir de vários povos, que chegaram em nosso país, se formou a partir de vários povos que chegaram em nosso país em diferentes períodos. Vários povos chegaram em nosso país em diferentes períodos de nossa história. Em diferentes períodos de nossa história. Ponto final, galera. Todo mundo conseguiu acompanhar o número 1? Posso ir para a questão 2? Por mim, pode ir, Ti. Ótimo, então vamos lá. A questão 2, alguém poderia ler, por gentileza? Como começou a história da população brasileira? Ana Bárbara leu, mas leu baixinho, não conseguiu ouvir. Como é que é, Ana Bárbara? Como começou a história da população brasileira? Boa, boa, isso aí. Como começou a história da nossa população, lembra? Na semana passada, essa situação criou até um pouco de controvérsia. Lembra? Começou com a chegada dos portugueses. Será que foi mesmo? Assim, a nossa história, só lembrando, né? A nossa história, ela começa, de fato, a ser contada a partir dos registros feitos pelo colonizador, quando o colonizador chega aqui no nosso território. Mas a gente não pode esquecer jamais que a história do nosso povo começa com a chegada dos nossos primeiros habitantes aqui. Aliás, né, a gente sabe que nós temos aqui... Quem eram os primeiros habitantes do Brasil, professor? Os indígenas. Mas os próprios indígenas... Tranquilo, Yasmin, tranquilo. Os próprios indígenas se originaram, tiveram origem aí de povos que vieram de outros continentes. Não sei se vocês já estudaram até em história que... Tranquilo, Renan. Relaxa, isso aí é revisão, é assim mesmo. Não sei se vocês lembram, mas existem teorias, né? Porque assim, como que o homem chegou no continente americano, né? Tem isso aí também. Pô, o cara, ele caiu aqui de paraquedas, como é que ele chegou aqui, veio de avião? Como é que foi isso? Claro que não. Nós sabemos que existem várias teorias, e uma dessas teorias é que os povos do continente americano, eles podem ter se originado de povos asiáticos, que a gente não pode esquecer que os nossos ancestrais, né, eles eram nômades, vagavam pelo planeta, e há uma teoria que eles conseguiram, né, através de uma passagem congelada, chegar à Europa, e do continente europeu conseguiram chegar ao continente americano e foram se espalhando. Tá? Então, olha só como se a gente for levar em consideração o início, o povoamento do continente americano, a gente vai voltar muito atrás aí. Então,
a gente tem que pensar da seguinte forma, que a história do continente americano, da população do continente americano, do Brasil, não é diferente, começa com a presença dos ancestrais, dos povos que começaram a colonizar o nosso continente. Tá? E, claro, aí essa história começa a ter registro, ser contada a partir do momento em que o colonizador se estabelece e começa a fazer os registros do que ele encontra aqui no nosso continente, ou no nosso país também, no caso, né? Beleza? Então, vamos lá, galera. Eu tô vendo que muita gente teve dificuldade nessa número 2, não tem problema não. Vou falar uma resposta aqui. Quem quiser pode anotar, tá bom? Então, vamos lá, número 2. Anotem aí. A história de nossa população. A história de nossa população começa a história de nossa população começa com a chegada dos ancestrais, começa com a chegada dos ancestrais dos indígenas. Começa com a chegada dos ancestrais dos indígenas. Tranquilo, vou repetir, Renan. Vou repetir aqui, tá? A história de nossa população começa. A história de nossa população começa com a chegada dos ancestrais Tranquilo, José. Bom dia, bom dia. Dos indígenas, vírgula, que se espalharam por todo o continente americano, incluindo o Brasil. Espalhado por todo o continente americano, incluindo o Brasil. Ponto final. Pessoal que está chegando aí um pouquinho atrasado, tranquilo. Eu também tive problemas hoje aí, relaxa. Eu já estou corrigindo o exercício, tá, galera? Estou no número 2, acabei de corrigir a questão 2. Então, assim, quem puder, quem já tiver adiantado aí, se algum colega tiver dúvida, para a gente não ficar, como só estou com tempo hoje para estar correndo aí, para tentar adiantar o máximo que eu puder colocar a resposta para os colegas aí no chat, tá? Eu agradeço muito, que aí ajuda, porque senão, se eu tiver que estar parando, né, para voltar e estar repetindo as questões, se eu tiver que fazer isso, não tem problema não, tá? Eu faço. Mas aí, se a galera puder botar no chat, pô, adianta pra caramba. Me ajuda muito, tá? Ok? Tranquilo na 2, gente? Alguém quer que eu repita a 2? Se quiser, eu falo novamente. Senão, a gente já parte para 3. Alguém quer que eu fale novamente a 2? Beleza, então. Então, vamos para a questão 3. A questão 3. Alguém poderia ler, por gentileza? Por que podemos afirmar que o nosso país não é bem povoado? Que o nosso país não é bem povoado, né? Isso. Gente, por quê? O que a gente viu na semana passada? Relembrando, o Brasil é um país populoso, tá? O Brasil é um país que tem aí uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Porém, o que a gente observou? A população brasileira, ela é distribuída de forma irregular pelo nosso território, ou seja, nós temos um território muito extenso, mas nós temos uma população muito concentrada em determinadas áreas. Obrigado, Rebeca. A Rebeca está colocando aí resposta no chat para quem quiser, tá? Obrigado, tá, Rebeca? Está me ajudando muito mesmo. Muito obrigado. Então, voltando à questão 3 aqui.
A gente pega o Sudeste, por exemplo. A região Sudeste, até hoje, é a região que concentra a maior parte da população brasileira. A região Sudeste, a região Sul, parte do Nordeste. E se você pegar o Centro-Oeste e a região Norte, aí você tem uma quantidade menor de pessoas e muitas áreas que não são ocupadas, que não são povoadas. E fique bem claro, tá? O Brasil ele é povoado. Ele não seria povoado se não tivesse ninguém aqui. Mas ele não é bem povoado, ou seja, tem muitas áreas que não tem ninguém que poderia, se a gente for pegar a população toda, distribuir isso melhor. Só que nós sabemos que existem vários fatores que acabaram contribuindo para isso ao longo da história, né? Nós temos aí a questão das oportunidades que são oferecidas em determinados locais. Então, assim, muita gente acabou se fixando no Sudeste porque os grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, oferecem mais oportunidades de trabalho, uma melhor infraestrutura. Em contrapartida, alguns estados, algumas outras regiões aí, não têm toda a estrutura que nós temos aqui, por exemplo. Não que Rio de Janeiro e São Paulo sejam uma maravilha, mas em determinados setores são estados que são mais estruturados. Nós temos aí o caso de, não sei se vocês têm acompanhado, né, que está acontecendo com relação a essa questão da pandemia, lá em Manaus, né, que os hospitais estão super lotados, saturados. Aqui também a gente tem problemas, só que aqui está, vamos dizer assim, menos pior. Aí o que está acontecendo? Eles estão tirando as pessoas dos hospitais lá em Manaus e transferindo para outras cidades. E o Rio de Janeiro tem recebido esses pacientes lá de Manaus. Por quê? Porque aqui, mesmo com os problemas que nós temos uma estrutura. Renan, estou corrigindo, tá? Ainda vou falar a resposta da 3, tá bom, meu filho? Estou só terminando de explicar aqui. Tá ok, pessoal? Então, se você, já partindo para a resposta, se a gente tivesse colocar uma resposta bem simples para vocês aí na 3, quem não fez, a gente poderia colocar o seguinte, anotem aí quem quiser, tá? Já vou falar aqui a resposta para vocês anotarem. Porque a nossa população, pode anotar aí, porque a nossa população é distribuída, de forma irregular por nosso território, ponto final. Que a nossa população é distribuída de forma irregular por nosso território. Obrigado. Yasmin colocou a resposta no chat aí. Brigadão. Isso aí. Beleza, galera? Tranquilos aí na 3? Tranquilo. Ótimo. Valeu, galera. Então, vamos lá. Partiu para 4, então. Alguém poderia ler o enunciado da 4, por favor? Que fatores contribuíram para o crescimento da população brasileira a partir de 1970? Obrigado, Zé Augusto. Você quer falar sua resposta, filho? Se quiser. Eu botei assim, ó. As vacinas, a saúde, hospitais, saneamento básico, higiene, etc. Isso. Mas quando você... Tá boa, Zé Augusto. Mas quando você botar saúde, bota assim, melhorias, avanço na saúde. Mas tá legal. Entendi. Professor, Ti. eu posso falar minha resposta? Vamos lá. Fala Ana Bárbara, depois o Renan também, que eu acho que o Renan quer falar. Fala, Ana Bárbara. Eu coloquei, com a criação de mais vacinas e aumento de medicamentos, a taxa de mortalidade diminuiu, fazendo com que a população chegasse a esse nível. Ótima resposta também. Renan? Tio, eu botei as melhorias de saneamento básico, mais hospitais e etc. Ótimo. Perfeito. Ó, essa daí, todos vocês tiraram de letra. Muito bem na questão. Então, assim, todas as respostas que eu ouvi, apesar de estarem diferentes, todas foram no mesmo caminho, todas estão corretas, tá? Então é isso, galera, não tem muito mistério não nessa número 4. O que fez com que a população aumentasse foi justamente isso. Foram os avanços conquistados pela medicina, o surgimento de novos medicamentos, novas vacinas, ou seja, tratamentos para doenças que há décadas atrás matavam, porque você não tinha o medicamento correto, eram doenças que ainda estavam
o tratamento específico, né, ainda estava em estudo. Mas hoje não, hoje tem muita coisa aí que, graças a Deus, para sorte nossa, existem tratamentos. E isso, automaticamente, fez com que as pessoas passassem a viver mais, a expectativa de vida aumentasse, tá bom? Mas aí, galera, para quem ficou na dúvida, se quisesse colocar aí como resposta, podia colocar o seguinte, vou falar aqui, tá? Quem quiser, anote. Vocês que falaram, todos que falaram, pode deixar. Se professor, eu fiz, tá parecido. Se tá parecido com o que os colegas falaram aí, pode deixar. Eu só vou falar aqui só para, de repente, tirar qualquer dúvida de vocês. Então, vocês podiam ter posto o seguinte: os avanços da medicina de uma forma geral, os avanços da medicina de uma forma geral contribuíram para o crescimento de nossa população. Repetindo aí, os avanços da medicina de uma forma geral, os avanços da medicina de uma forma geral contribuíram para o aumento de nossa população. Ponto final. Teve alguém que colocou, eu não vi o nome aqui não, desculpa. Rebeca colocou a resposta. Alguém falou sobre a migração, pelo que eu entendi aqui. Foi você, Hanna? Colocou no chat Não, isso? foi Pedro Lucas. Pedro Lucas. Pedro Lucas, preste atenção. A migração, ela ajudou no aumento da população em algumas regiões. Isso aí, de fato. Foi bom você ter colocado isso. Por exemplo, a gente, eu acho que falou até sobre isso na semana passada mesmo. Na região sudeste mesmo, que a gente acabou de falar aqui, nós tivemos um boom populacional, um crescimento muito rápido, também por causa disso, tá? Ou seja, você teve o deslocamento de uma parte da população para outra, mas aí, isso aí foi mais pontual. A gente está falando aqui de um crescimento de uma forma geral, ou seja, porque nesse caso aí que você colocou, você simplesmente transferiu um percentual da população para outra parte, entendeu? Então você tirou de um lado e colocou do outro. É claro que se você tiver mais gente numa região, é natural que a população vai crescer mais, isso aí é fato, mas especificamente naquela região. Então, você pode até deixar isso aí, Pedro Lucas, mas como algo referente a determinadas áreas do território brasileiro. Mas, de uma forma geral, como eu acabei de colocar até aqui na resposta, o crescimento se deu devido a esses avanços da medicina. Forças externas querendo me atrapalhar aqui, peraí. Tchau. Forças externas querendo me atrapalhar mais uma vez, desliguei. Então, pessoal, é isso. Alguém ficou com dúvida? Tá rindo, né, Renan? Pois é, hoje o negócio tá bravo. É a internet que falha, é o fixo que toca, enfim. Alguém ficou com dúvida nessa, galera? Não, tio. Tranquilo? Show. Rapidão aí. Obrigado, Zé Augusto. Para mim, tranquilo. Show. Número 5, galera, para finalizar, alguém. Qual região brasileira é mais populosa? Cite os motivos. Essa daí vocês fizeram com o pé nas costas, Yasmin. Oi. Fala minha resposta aqui, calma aí. Isso. Eu botei região Sudeste. O Sudeste é a região mais desenvolvida do país. Isso aí, Yasmin. Perfeito. Zé Augusto. Eu botei assim, ó, Sudeste. Pois tem uma ótima condição de vida comparada às outras regiões e oportunidade de emprego. Show, show. Beleza. É isso aí, galera. Essa questão não tem para onde fugir muito, não. É a região Sudeste, tá? A gente tem o Sudeste aí, a gente acabou de ver, né? São os atrativos que a região oferece. Mas lembrando, galera, que essa infraestrutura, ela acaba não abraçando a todos, né? Muito pelo contrário, infelizmente. A gente tem uma maior parte da população
que acaba não tirando proveito, como deveria, dessa melhor infraestrutura. Eu até falei na semana passada que nós estamos tendo aí um movimento até de uma migração contrária agora, né? Um movimento de saída dos grandes centros urbanos e pessoas buscando áreas de interior porque estão em busca de uma melhor qualidade de vida, de uma tranquilidade melhor. A gente sabe que nas áreas, nos grandes centros urbanos, né, nós temos problemas aí muito significativos, a questão da violência, oportunidade de emprego. Isso aí, Renan. O diferencial, de fato, ainda, o atrativo, por mais que a gente tenha também um número muito grande de pessoas sem emprego, mas ainda é essa questão do emprego, das maiores oportunidades que ainda são oferecidas em algumas regiões, e o Sudeste ainda é. Mas hoje, aquelas pessoas que já têm uma vida relativamente estruturada e que têm condições, estão buscando cidades de interior, porque hoje uma cidade de interior, antigamente, cidade de interior é roça, é isso, aquilo, outro. Não, mas hoje a cidade interior ela tem uma estrutura que consegue abraçar as pessoas, ou seja, as pessoas se sentem amparadas, acolhidas, e elas têm recursos. A cidade interior hoje, elas têm alguns hospitais, claro, não são muito bem estruturados, mas têm hospitais. Se bem que algumas têm até uma estrutura legal. Hospitais, mercado, escola, ou seja, muitas cidades do interior têm a estrutura que algumas cidades grandes oferecem. Então, isso aí faz com que algumas pessoas estejam indo para a cidade interior, tá bom? Então, é isso, galera. Exercício corrigido, tá ok? Vamos para o assunto de hoje. Nos 10h47 dá tempo aí, vamos tentar acelerar para ver se eu consigo falar tudo que eu queria sobre o assunto de hoje. Então, galera, nós estamos num processo aí de revisão, né? Acabamos de ver população brasileira e hoje a gente está indo agora para um assunto relacionado à geografia física, né? Que a gente viu essa parte de população mexe com a parte humana, tem a parte humana e tem a geografia física, a geografia natural, e as duas têm que trabalhar juntas, porque uma acaba completando a outra, né? E hoje, assim, o mais do que nunca, essa parte que envolve a geografia física, a geografia natural, ela tem que ser levada muito a sério, porque o homem ele necessita muito dos recursos que o ambiente natural, né, que a natureza lhe oferece, tá? Só que aí a gente vai falar de tipos climáticos do Brasil, um assunto bem tranquilo. Vocês devem ter trabalhado isso, né, no ano passado, com certeza. E aí já vou começar lançando uma perguntinha para vocês aqui. O Brasil, preste atenção no que eu vou falar aqui, um país, perdão, o Brasil é um país que tem uma diversidade climática significativa. Nós temos vários tipos climáticos aqui no nosso país. Alguém saberia me dizer o fator que faz com que nós tenhamos essa variedade climática? Alguém recorda? Por que o Brasil tem tantos tipos climáticos? Ninguém consegue lembrar, não? Alguém não fiquem com medo de responder, vou responder errado. Podem falar, fiquem à vontade. Alguém se habilita? Na verdade, não faço a mínima ideia. Sério, Renan? Mas você com certeza deve ter estudado isso aqui, aquele negócio. São as férias. Como sempre falo, na semana passada foi as férias dão uma lavagem no nosso cérebro, depois a gente precisa ter esse resgate aí. Mas então, pessoal, vamos lá. Como o Renan falou... Oi, Augusto. Eu me lembro de alguma coisa relacionada a correntes marítimas, o relevo, as coisas assim fazem mudar o clima. Sim, isso tem a ver. São os fatores climáticos, né? Mas, de uma forma geral, é claro que isso aí, ó, influencia na variedade climática, que você falou. Maritimidade. Ô, João Pedro. Também por causa que o Brasil fica fica uma... Deu uma travadinha para mim aqui, João Pedro. É porque uma parte do meridiano, por causa que o Brasil fica por causa que o meridiano de Greenwich fica dividido no Brasil? Não é o meridiano de Greenwich, não. Você deve ter feito confusão. É a linha do Equador,
que passa pelo nosso território. Influencia também. O que acontece? O que o José Augusto falou e o que você falou aí, João Pedro, tudo influencia. Mas esses fatores todos, eles não seriam tão influentes se nós não tivéssemos uma característica aqui que é determinante para essa variedade climática. Por exemplo, se eu comparar o Brasil com um país vizinho nosso aqui, o Paraguai, por exemplo, o Paraguai não tem a variedade climática que o Brasil tem. Por quê? Ninguém conseguiu agora, não? Relevos? Não. Quer dizer, influencia, mas não é isso. Gente, você pega... Olha só, e preste atenção, galera. Aqui, sexta-feira, né? Tá todo mundo já pensando aí no carnaval, mas o carnaval tem que ser dentro de casa, não vai pra rua, não. Brasil e Paraguai, pensando assim, não pensa muito, não. Qual é a diferença que você vê, primeiramente, aí, física, entre Brasil e Paraguai? Física. Ninguém? Muito bem, Sabrina, muito bem. O território, galera, o tamanho do território, gente. O Paraguai tem um território muito menor que o território brasileiro. Gente, o Brasil tem um território gigantesco. O Brasil, ele tem dimensões continentais, galera. Então, é justamente essa característica, o tamanho do nosso território, que faz com que a gente tenha essa variedade climática. Muito bem lembrado, sabe? Então, se você sai lá da região norte, você atravessa todo o território brasileiro, você observa essa variação de climas aí. Então, vou citar só alguns exemplos de tipos climáticos que nós temos aqui. Nós temos o clima equatorial, por causa justamente da influência, aí João Pedro falou, dessa linha do Equador, né, a posição daquela região. Então, equatorial, tropical, subtropical, semiárido. O tropical, inclusive, galera, vocês devem ter ouvido falar, né? Assim, o Brasil é um país de clima tropical. Só que não é o tropical, ele tem variações. Nós temos aqui no Brasil o tropical seco, que é um tropical com pouca chuva, o tropical úmido, que é um tropical com mais chuva, tem o tropical de altitude também, que ele é predominante nas serras, nas áreas serranas aqui do nosso país. Então, gente, nós temos uma grande variedade de climas e, claro, todos os fatores aí que alguns falaram anteriormente influenciam, mas de uma forma geral é o tamanho do nosso território, a extensão do nosso território, principalmente de norte para sul, é que vai determinar, que vai fazer com que a gente tenha essa variedade significativa de climas aqui em nosso território. Tá bom, galera? E aí, o que acaba acontecendo? Nós temos uma variedade de climas. Então, o Brasil acaba tendo uma outra característica também que está muito associada a essa variedade climática, ou seja, essa variedade climática que nós observamos aqui no nosso território, ela acaba ocasionando uma variedade de outra situação, de outra coisa aqui no nosso território. Alguém poderia, de repente, lembrar aí, essa variedade climática vai gerar uma variedade de quê no nosso território? Está associada a clima. Oi? Vegetações. Muito bem, Ana Bárbara. Perfeito. Isso aí. A gente, tendo uma variedade climática, automaticamente nós vamos ter uma variedade de vegetações. Ou seja, não sei se vocês já ouviram essa frase aqui muito complicada. Toda vegetação ou toda floresta vai desenvolver características que vão estar de acordo com a área onde se encontra. Já ouviram isso? Nunca ouviram isso? Eu nunca ouvi isso não, tio. Pois é. Então, parece complicado, mas não é não. Então, vou repetir aqui, Toda vegetação ou toda floresta vai desenvolver características que vão estar de acordo com a área onde se encontra. Ou seja, toda vegetação ela vai ter características próprias que vão estar associadas ao clima do local onde ela se encontra. Então, como nós temos uma variedade de climas muito grande aqui no nosso território, automaticamente você vai ter o surgimento de vegetações, de florestas diferenciadas. E nós temos uma grande diversidade aqui. Nós temos a floresta equatorial, que é a floresta amazônica. Nós temos a caatinga,
que é aquela vegetação que está bem presente na região Nordeste, associada ao clima semiárido. Nós temos a vegetação de cerrado, nós temos a Mata Atlântica, ou o que sobrou, né, da Mata Atlântica, que ela foi muito degradada ao longo dos séculos. Então, essa variedade climática que nós encontramos em nosso território vai ocasionar o quê? Esta grande variedade de florestas também que nós vamos ter aqui no nosso território. Então, não esqueçam isso, tá? A gente tem variados climas que vão ocasionar variadas vegetações ou variadas florestas em nosso território. Tá bom, galera? E, assim, para finalizar, o que nós temos aqui rapidinho aí para concluir essa nossa aula? A gente tem a questão... Gente, eu estou correndo para tentar fechar, não era para ser assim, mas devido à dificuldade, eu estou tendo que acelerar um pouquinho, tá? Então, assim, como acontece em todo mundo, nós também estamos observando uma variação climática no nosso território, ou seja, os tipos climáticos que existem aqui no território brasileiro também estão passando por mudanças. Então, aqueles locais onde você tinha um clima muito seco, já era um clima muito seco, está ficando mais seco ainda, ou seja, aquela característica... Obrigado, Renan. Estou tentando relaxar, Renan, estou tentando, mas vamos lá. Aquele clima que era muito seco, ele está ficando mais seco ainda, ou seja, locais onde era comum você ter um período de seca, né? As secas agora estão ficando mais prolongadas. E você também está tendo o contrário, locais onde as chuvas elas eram comuns, mas uma determinada quantidade, né? Agora elas estão se tornando muito mais intensas, estão causando muito mais estragos, e tudo em excesso é ruim, gente. O agricultor, por exemplo, o cara lá, o agricultor, ele precisa da chuva. Claro que ele precisa da chuva, mas a chuva em excesso, para ele, dependendo do que ele esteja plantando, ele vai ter prejuízo. O cara lá que planta hortaliça, que planta alface, ele precisa irrigar a lavoura dele, ele precisa da chuva. Mas se cair um temporal, vai acabar com a lavoura dele, vai acabar com a plantação dele. Claro, temporal, que eu digo um temporal muito forte, muito intenso. E, professor, mas temporais acontecem, sim, mas o agricultor, ele está preparado para o temporal, uma época do ano, a chuva, uma determinada quantidade. Quando isso acontece de forma excessiva, o agricultor acaba tendo problemas. E não é só o agricultor, não. As pessoas que vivem nas cidades, enfim, todo mundo sofre com essas mudanças climáticas aí que estão ocorrendo. E é óbvio, evidente, que essas mudanças climáticas que estão ocorrendo aí no mundo e no Brasil também estão diretamente ligadas à ação humana. São as nossas ações que acabam contribuindo para que a gente tenha essa variação climática e fenômenos climáticos que acabam causando problemas, acabam causando prejuízo para a população aí de uma forma geral. Tá bom, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma observação? Rebeca, tranquilo? Sim, liguei o áudio sem querer. Galera, olha só, vou fazer... Tranquilo. Tranquilo, Yasmin, também? Tranquilo. Beleza. Galera, eu vou fazer o seguinte, Zé Augusto também colocando aí tranquilo. Deixa eu passar logo o exercício para vocês, porque faltam 10 minutos aí, né? Vocês têm uma outra aula. Então, mais uma vez, eu quero pedir desculpa para vocês aí, galera. Problema que eu tive na primeira aula aí, tá? Questões relacionadas à internet. Então, tive que dar uma acelerada hoje. Vamos lá, então. Pode colocar no caderninho de vocês aí. Exercícios, tá? Rapidinho aí, vamos lá. Vocês vão fazer em casa, óbvio, na próxima aula, semana que vem, a gente corrige, tá? Vamos lá, número 1, hein, galera? Posso falar? Pode. Vamos lá, então. Explique os motivos que levam o Brasil, a apresentar
variedade climática. Repetindo aí, tá, galera? Explique os motivos que levam o Brasil a apresentar variedade climática. Para cada questão, gente, vocês podem deixar de 2 a 3 linhas, tá? Por favor. Então, repetindo aí. Explique os motivos que levam o Brasil a apresentar variedade climática. Posso ir para 2, pessoal? Por mim, pode. Beleza, então. Vamos para 2. Vamos lá. Número 2. Cite exemplos de tipos climáticos. Cite exemplos de tipos climáticos encontrados no Brasil. Cite exemplos de tipos climáticos encontrados no Brasil. 2 linhas aí para essa eu acho suficiente, tá? Então, repetindo. Repete de novo, por favor, que travou. Vou falar, vamos lá. Cite exemplos de tipos climáticos encontrados no Brasil. Cite exemplos de tipos climáticos encontrados no Brasil. Beleza, pessoal? Foi, tio, valeu. Foi? Ótimo. Vamos para o número 3, então, galera. Vamos lá. Explique a relação existente entre. Explique a relação existente entre tipos climáticos e vegetações. Repetindo, tá? Explique a relação existente. Explique a relação existente entre tipos climáticos e vegetações. Repetindo, explique a relação existente entre tipos climáticos e vegetações. Ponto final. Conseguiram? Posso ir para a questão 4, galera? Lá vou eu, então, hein? Pode. Obrigado. Rebeca respondeu. Yasmin, então, vamos lá. Questão 4. Diferencie clima de tempo. Diferencie clima de tempo. Repetindo, diferencie clima de tempo. Diferencie clima de tempo. Ponto. Final. Questão 5, agora para finalizar mesmo, tá? Número 5. Essa aí, na turma anterior, a galera lembrou do nome do aparelho. É uma questão assim para ver se vocês lembram, vocês já devem ter ouvido falar. Olha a questão. Hein? Cite o nome, de repente vocês vão até resolver isso aí agora, mas sem olhar no Google, hein? Cite o nome do aparelho. Cite o nome do aparelho utilizado para medir. Cite o nome do aparelho utilizado para medir índices pluviométricos. Cite o nome do aparelho utilizado para medir índices pluviométricos. Lembrando que índices pluviométricos, pessoal, é a quantidade de chuva, tá? E o pessoal da outra turma, o que é isso, professor? Índice pluviométrico, é chuva. Aí, pessoal, tenta lembrar aí. Ou então depois vocês vão pesquisar. Mas, de repente, alguém aí já deve ter conseguido. Ah, professor, o nome do aparelho é esse. Mas não fala agora, não. Tá? Mas não tem dificuldade, não. Vou dizer uma coisa. Não é termômetro, hein? Pelo amor de Deus. Termômetro é temperatura. Por favor, hein?
É quantidade de chuva, índice pluviométrico. Tá bom, galera? Olha, a Sabrina está colocando aqui no chat, eu acho que todas as questões que eu ditei, muito obrigado. Se ela está fazendo isso, está me ajudando pra caramba também, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte aqui, rapidão, a chamada de vocês, tá? Jogo rápido. Tem uns 5 minutinhos aí, dá tempo. Vamos lá, atenção. Ana Bárbara está presente? Presente. Ana Clara, Aqui. Arthur. Arthur faltou? Vamos lá. Breno. Breno faltou também. Diana. Diana também faltou. Galera, ou responde ou bota no chat aí, hein? Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Maurício. Gabriel Ribeiro. Presente. Gabriel Soares. Não veio. Júlia. Presente. Júlia. Renan, o Gabriel tá aí? Na hora que eu chamei Gabriel Soares, você falou alguma coisa aí? Não, Gabriel não tá aí não, tio. Ah, não tá não? Tá. A Júlia tá, acabou de responder. Vamos lá então. João Gabriel. Também não. Também não. João Pedro. Tá aí. Faltou também? Ah, não, Não, João ele Pedro tá tá aí. aqui, eu tô aqui. Desculpa, João Pedro. Você tá aí na minha frente. Desculpa, perdão, meu filho. Tá presente. Desculpa. Zé Augusto. Presente. Isso aí. Júlia de Lima. Presente, não tá? Presente. Isso, Júlia tá aí. Kemily. Tá presente. Isso. Presente também. Pedro Lucas. Tá presente. Opa, Ele tá presente. obrigado. Rafael. Tô aqui, Rafael tá tio. aí, não tá? Tô aqui, tô aqui. Tá presente ali. Rafaela. Rafaela. Veio não. Não. Vamos lá. Rebeca. Aqui. Isso, presente. Tá aí na minha frente. Renan Santiago. Eu. Isso. Grande Renan. Sabrina. Tá aí. Presente. Isso. Stephanie. Não veio. Stephanie. Não veio. Não. Tiago. Tá Presente. presente. Vitória. Não veio. Yasmin Rezende. Presente. Tá presente. Isso. E Igor Silva. Não tá presente. Galera, olha, muito obrigado. Obrigado pela compreensão de vocês aí. Olha, bom feriado, né? Bom carnaval, mas se cuidem, tá? Não fiquem indo pra rua aí, tá bom? Cuidado, tá? Um abraço para vocês e até a próxima aula, até a próxima sexta, tá bom, galera? Tchau, tio. Até a próxima aula. Beijos. Tchau. Valeu, Obrigado por tio. Tchau. tudo aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, Ti. Tchau, tchau.